Após pedir liberdade à Palestina pelas redes sociais, Slimani, agora, exibiu uma bandeira da Palestina após marcar um dos gols da vitória da Argélia contra a Somália, por 3-1, nesta quinta-feira, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Veja o vídeo abaixo. O jogo marcou a estreia da Argélia nas eliminatórias africanas. A Argélia ocupa a liderança do Grupo G, com 3 pontos. O confronto no Oriente Médio voltou quando o Hamas fez um ataque surpresa no território da faixa de Gaza, com mais de 5.000 foguetes lançados. Israel respondeu com bombas e proibiu a entrada de alimentos, água, combustível e medicamentos na região. Gaza é uma estreita faixa de terra com cerca de 40 quilômetros, entre Israel, Egito e Mar Mediterrâneo. No local, vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas. A disputa entre Israel e Palestina se estende há mais de 70 anos e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados. Slimani no Brasil. Slimani chegou ao Brasil em agosto. Contratado pelo Coritiba, o argelino veio com status de principal contratação para a temporada, com direito à recepção no aeroporto. Na Série A, o centroavante já entrou em campo em 11 partidas. Ele marcou 3 gols e anotou 2 assistências. Atualmente, ele vive uma seca de 6 jogos sem balançar as redes. O conflito entre Israel e Palestina já dura décadas. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de 2 estados, um judeu e um árabe na Palestina, sob mandato britânico. A proposta foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelo lado árabe e nunca foi implementada. Sem capacidade de resolver a situação, os governantes britânicos partiram e o Estado de Israel foi proclamado pelos líderes judeus no ano seguinte, causando revolta entre os palestinos e resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Em meio a diversos impasses sobre os territórios, em 1967 veio a Guerra dos 6 Dias, que mudou o cenário na região. Vitorioso, Israel tomou à força a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, então sob controle da Jordânia, bem como a faixa de Gaza, sob administração egípcia. À época, 500.000 palestinos fugiram. Desde então, em meio a outros conflitos e enfrentamentos, o país anexou Jerusalém Oriental, onde estão localizados santuários venerados por cristãos, judeus e muçulmanos, e continua a ocupar a Cisjordânia, mas se retirou em 2005 da faixa de Gaza, controlada pelo movimento islâmico Hamas desde 2007. A solução de referência da comunidade internacional é a criação de um Estado palestino que coexista em paz com Israel. A resolução do conflito, no entanto, ainda se choca em disputas que parecem cada vez mais insolúveis, como a segurança de Israel, as fronteiras, o Estatuto de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas terras, por exemplo. Discussões no impasse. O conflito já resultou em muitas tentativas de paz, mas com poucos resultados práticos. De um lado, entre as principais reivindicações da Palestina, está a suspensão da colonização de seus territórios, que tem assentamentos incentivados por Israel, por exemplo. Dados de 2017 apontam que pelo menos 600.000 colonos israelenses vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, Israel exige seu reconhecimento como um Estado